Boa tarde a todos, tudo bem com vocês? É um prazer enorme, mais uma vez, estarmos aqui nesse encontro. Está aqui ao meu lado o Miqueias, a Regina, sempre, né? Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui nessa tarde. É o nosso quinto encontro do Viporã, né? E agradecendo a presença de todos os amigos, os familiares que estão aqui presentes. Sejam bem-vindos a esse evento, tá bom? Então, estamos no quinto encontro do Viporã, né? Que a palavra Viporã, palavra bonita, a expressão que dá o nome ao projeto, né? Que traz a força, a vida e a beleza dos nossos mundos indígenas, idealizado e proposto pelo Coletivo de Estudos e Ações Indígenas, CEAI. Em 2021, este projeto de leitura irá promover encontros mensais que acontecerão em modalidade virtual, com o objetivo de valorizar os autores indígenas e seus respectivos mundos trazidos em suas obras, divulgando esses materiais e compartilhando ideias. E o projeto também possibilita tecer relações entre mundos indígenas e não indígenas, já que os encontros são abertos ao público, tensionando diferentes pontos de vista. E nesse momento, a Júlia, a nossa debatedora do livro de hoje, a Júlia Isabela de Souza, vai nos apresentar a obra As Serpentes que Roubaram a Noite, a obra de Daniel Munduruku. E durante a fala da Júlia, as perguntas e comentários podem ser listados no chat, né? Eu posso estar lendo no chat no final da fala da Júlia, eu estarei lendo essas perguntas, tá bom? A Júlia é acadêmica indígena do curso de pedagogia. Ela é da etnia Caigangue, da aldeia Cacanepurã, né? E nesse momento eu quero também agradecer a presença da Júlia. Obrigado por estar presente, né? E estamos aqui para aprender juntos, compartilhar conhecimentos, as obras de nossos indígenas, dos nossos autores indígenas. Muito obrigado e muito bem-vindos a todos e também a todos, tá? Eu quero desejar um bom evento a todos e nesse momento eu quero passar a palavra para a Júlia. Júlia, é com você. Ai, meu Deus, quando fala essa parte, a gente já começa a se assustar. Mas então, vamos lá, né? Primeiramente, eu quero desejar a todos uma boa tarde. Eu sou a Júlia e a gente vai falar um pouquinho sobre o livro As Serpentes que Roubaram a Noite e Outros Mitos, né, do Daniel Munduruku. Antes de começar o livro, acho que é bom a gente falar um pouquinho do Daniel, né, para quem não conhece. O Daniel, ele nasceu no dia 28 de fevereiro de 1964, ele é escritor e professor. Ele pertence, então, à etnia Munduruku e foi premiado várias vezes, tem várias obras lançadas e é um cara, assim, sensacional. Também, em 2020, ele foi candidato a prefeito de Lorena, da cidade que ele mora. Falar um pouco do livro, por que eu escolhi esse livro, né? Acho que já fica meio já na cara, né? Porque por causa da pedagogia. Que quem teve o prazer de ler sobre o livro, eles são contos mais para criança mesmo, trabalhado mais com as crianças. E uma coisa que eu gravei muito no livro, e também depois eu vi que acho que não só nesse livro que ele escreveu, mas em outras obras, ele falou muito em que quando a gente for ler, principalmente essas obras do infanto-juvenil, que a gente for ler, a gente já tem que ler de coração, e quem for ouvir, que não ouve com os ouvidos da cabeça, mas assim com os ouvidos do coração, que exatamente é aquilo que acho que a própria criança, ela acaba sendo. Então, o livro, ele relata vários contos, né, da etnia Munduruku, né, onde as crianças, ele fala que as crianças eram muito curiosas para saber sobre as coisas que os adultos faziam, e certo dia os próprios avós acabou sentando lá e acabou contando várias lendas, né, entre as lendas,
como que surgiu a noite, a época que as mulheres mandavam na aldeia, como surgiram os cães, né? Até quando eu li isso para minha filha, ela ficou até assim perguntando, mas como assim que a mulher conversando com o homem conseguiu engravidar de cachorros, né? Como que surgiu assim? Como que você me explica isso, né? Então, são vários contos que o livro relata. Eu acho que isso, para a educação normal, até vai ser impressionante você trabalhar isso com criança, acho que na escola comum. E para a educação indígena, isso é sensacional. Eu, como sou da etnia Caigangue, então, quando eu resolvi escolher o livro dos Munduruku, é totalmente outra etnia, outra realidade do meu povo, que do meu povo era o conto dos Camé, dos Cairu, né, que são, né, lendas também, que era contada desde os nossos avós, né, que a gente não podia, a mesma linhagem não podia se casar, né, que, né, tinha que ser linhagens diferentes, né, era todo aquele encanto, e assim foi trazido o livro, né, aquela coisa mágica de sentar em volta da fogueira e resolver. E fiquei surpresa também muito com o livro, realmente, porque é uma obra assim que ela me despertou mais curiosidades. Confesso que queria mais livros do Daniel para me trabalhar com as crianças, porque ele traz aquela coisa inocente da criança, aquela coisa assim que faz com que ela fica curiosa mesmo para querer perguntar. Mesmo, ó, minha irmã, por exemplo, tem 12 anos, mas assim, eu vejo que fica, mas como assim, Júlia? Como assim que as mulheres mandavam e agora não manda mais? Por que que aquela época era assim e agora não é mais? E por que que mudou? E por que que é isso? Então, você conseguir ver essa relação com a história e envolvendo as crianças, e eu também, né? Confesso que quando eu li, eu fiz do jeito que a instrução mandava, que a gente tinha que ler com o coração e ouvir também com o coração, porque a minha irmã também leu a história para mim entender, né? Então, confesso que é uma obra muito legal, que nem eu estou começando a trabalhar, auxiliar a Nicole, né, a filha da Maraci, ainda não tive o prazer de dar aula para ela, porque tivemos uns imprevistos, né? E aí, mas quando tudo se ajeitar, eu pretendo trabalhar essa obra com ela, pelo menos uma vez por semana, cada lenda, porque eu também quero despertar nela, nos irmãos, eu quero que ela pergunte mesmo sobre a própria história, a própria por que isso aconteceu, despertar aquela coisinha que a criança da criança curiosa, né? Então, quem não leu o livro do Daniel, gente, leia, recomendo, é um livro sensacional. Para quem tem filho, então, sem explicação. Porque desperta mesmo essa realidade das crianças. Agora eu vou passar um pouquinho a palavra para minha irmã, né? Porque acho que ela quer falar um pouco. Tá aqui nervosa, que é a primeira vez dela com as câmeras. Júlia, só esqueci de uma coisa. Vocês têm 30, 40 minutos de fala. Mas pode ficar à vontade. Então dá para conversar bastante, então. Quer falar agora? Fale. O que você tá nervosa? O que você quer que eu te ajude? Meu Deus, eu tô... Ela vai falar um pouquinho quem são os Mundurucus hoje. Bom, a maior parte do povo Munduruku vive numa sociedade aproximadamente de 7 mil pessoas, na margem direta de Tapajós, é assim, né? Tapajós. E os seus influentes no sudoeste do Pará. E a língua Munduruku pertence ao tronco linguístico de Tupi e é considerada pelo grupo principal do sinal de diferença em relação... Ai, eu tô com vergonha. Meu Deus. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Continua, melhor você continuar. Ela não vai conseguir falar, tá muito nervosa. Ela leu um pouco sobre quem eram os Mundurucus, né? Que aproximadamente hoje eles têm 7 mil pessoas, e como que era a vida deles lá, né? Que a rotina era que eles acordavam muito
acordam muito cedo e dormem muito cedo, porque as atividades são divididas entre os homens e as mulheres, e até as crianças participam. Eu acho isso sensacional, eu acho que tem que ser assim mesmo. Agora aqui na nossa aldeia, eu vejo que as meninas ali estavam querendo fazer alguma coisa para aprender as crianças, e eles iam começar a mostrar lendas, né? Lendas indígenas para as crianças aqui. Porque aqui é trabalhado o caigangue e o guarani, mas é muito aquela coisa chata da escola, né? Que as crianças não têm paciência, né? Um pouco vão, um pouco não vão, e então eu acho que quando você começa a trazer atividades diferentes assim para as crianças, elas acabam tendo mais interesse. Mas voltando na cultura deles, eles e tinham bastante brigas, né? Que também se um pegasse as coisas dos outros, um olhar com a cara feia para o outro, briga. A característica maior, eu acho que do povo deles é a cara preta, né? Cara pintada, eles gostam de pintar muito o rosto, muito o corpo também. E eu acho que do mais era isso que você queria falar? Era isso que a minha ajudante queria falar, que não acabou nem falando. Mas voltando ao conto do Daniel, eu acho que ele quis trazer mesmo a mensagem de procurar mais, saber mais sobre a cultura em si. E que cada vez, eu acho que cada livro dele a gente fique mais curioso para saber muito mais, né? Porque no final ele diz assim que agora as crianças iam dormir e na noite seguinte eles iam voltar a falar sobre mais a história, sobre mais o que tinha acontecido há tempos atrás, né? Eu acho que era isso. Acho que era isso. Também fiquei um pouco nervosa, porque acho que a mais que sabe sobre o meu desespero com pessoas é a professora Letícia. E também confesso que eu tomei bastante chá, acho que por isso que eu estou bem plena aqui falando. Mas eu acho que era isso, gente. Espero que eu tenha passado uma mensagem positiva do livro. E para as pessoas que estão assistindo que não são da cultura indígena, procurem saber mais sobre o nosso povo e procurem pesquisar mais. Vocês vão ver quanta coisa rica, cada história rica que tem, não só de uma etnia, mas todas as etnias que tem no Brasil, espalhado pelo Brasil. E temos índios escritores, sim, temos índios professores, sim, vamos ter índios de todas as profissões, sim, e de todas as etnias, sim. Queira as pessoas ou não, né? A gente vai estar aí e é isso. Pode fazer pergunta. Agora é com você, Alexandre, fazer a mediação, chamar o pessoal para fazer pergunta, comentário. Então, pessoal, quem tiver pergunta, algum questionamento, um comentário, pode ficar à vontade. Professor Álvaro levantou a mão. Pode falar, professor. Oi, Júlio. Qual foi a história que você mais gostou e por quê? A que eu mais gostei foi a da bruxa, né? Da bruxa com um casal de irmãs que foram para a floresta, que o pai queria deixar eles lá, e eles ficaram e acabaram conhecendo uma bruxa e tal. E o que me deixou mais porque eu não tinha entendido por que aquela bruxa tinha aparecido na história, mas daí no final, que a própria, acho que foi um neto que perguntou por que tinha bruxa, por que tinha bruxa naquela história, qual era o significado da bruxa, né? E aquilo que me interessou foi porque a bruxa, eu acho que o medo, é você saber viver, é saber enfrentar o mundo, né? Que vai ter maldade, sim, vai ter pessoas que vão fazer comentários. Eu já vou falar da gente, né? Vou sair até vai fazer comentários infelizes, sim, vai querer colocar a gente para baixo, sim. Então, eu acho que colocar a bruxa como uma coisa ruim acaba dando aquele significado bom para
a história, que a gente vê que não é tudo um mar de rosa, né? Que tem sim alguma coisa que prende ali, que tenta impedir você. Eu acho que era isso. Obrigado, professor Álvaro, pelo questionamento. Agora, a Lucélia Clarindo levantou a mão também. Lucélia, pode ficar à vontade. Eu levantei a mão para cumprimentar a todos também, e a todas por esse momento. Não sei como que eu perdi, né? É o quinto. Eu fiquei sabendo no grupo da cultura, grupos culturais que eu tenho lá no WhatsApp, e eu falei, nossa, que legal isso. E depois estava no Conex também com alguns de vocês, e eu estudo muito a cultura indígena, eu sou contadora de histórias, e tanto a cultura como matrizes africanas, como a cultura indígena, e estou estudando cada vez mais. Dizem que sou descendente de indígena também, aquela história que um branco encontrou uma bugra no mato e levou para casa. Eu sou descendente dessa bugra. E que triste isso, né, professora Lígia? Que é assim que conta essa história, né? Então, eu estou estudando um pouco o Daniel, faço parte de um grupo de literaturas de mulheres indígenas também, com a Lúcia Tucuxu, e ela que lidera, e outro dia eu escutei uma palestra, assisti com o Daniel, e aí eu comprei o mais novo livro dele, que é este, A Chave do Meu Sonho, que é um livro que fala de perdão, é um romance que ele escreveu, eu li, não teve jeito, assim, eu sentei e não pude mais levantar, eu tinha que ler esse livro, tinha que terminá-lo, é muito lindo, eu acho que vou ler novamente, esse livro é muito lindo, super indico. E de Daniel também eu tenho vários aqui, vários livros, assim, eu gosto muito de lendas indígenas, eu amo Daniel, e aqui tem esse Sabedoria das Águas também que eu vou ler hoje. E estou bem interessada em ler essas lendas que você falou, Júlia, que eu vi que você falou da bruxa, né, eu talvez tenha também alguma coisa a ver com o João e Maria, né, dos irmãos Grimm, né? Então pode ser que também tenha alguma coisa a ver, que também eram duas criancinhas que foram para a floresta, encontraram uma bruxa. E essas leituras, e o Daniel conta, ele tem outro livro que fala de catando piolho, né? Ele fala assim, que quando a avó fica lá com o seu curumim ali, pegando no cabelo dele, ela está dando conselhos para ele. Então, eu sou encantada com a cultura. E outro dia encontrei a professora Solange, que ela montou lá em Guarapuava. Eu acho que a Lígia sabe alguma coisa sobre isso. Uma faculdade específica para o povo indígena também. Então, eu quero ler esse livro que a Júlia está falando. E agradeço a vocês. A serpente, eu vou marcar lá. Ótimo, já vou procurar. E muito obrigada pela atenção e por ter me permitido falar. Alexandre, todos vocês, muito obrigada. Obrigado, Lucélia, pelos comentários. E a próxima, Isabelle, levantou a mão. Pode falar. Boa tarde a todo mundo, primeiramente. Esse é o primeiro encontro que eu estou participando e... Só tirar a mãozinha. Agora eu estou tendo aula com a professora Letícia, a gente está falando muito sobre temáticas indígenas e sobre os povos, e é maravilhoso, né? Porque o quanto que é importante, né? Falar sobre isso e como professores, né? Falar sobre isso. Então, parabéns pelo evento, maravilhoso a gente estar aqui, ter vocês falando sobre isso. E eu queria perguntar para a Júlia, porque eu nunca tinha parado para pensar numa coisa que você falou, que é essa coisa do ouvir. Você falou que leu para sua irmã e depois ela leu para você. E como é que foi fazer primeiro essa leitura e depois ouvir? Qual que foi, assim, não sei se é a palavra certa, diferenças, mas como que foi essa experiência para você? Obrigada, Isabelle, pela pergunta. Eu acho que quando você lê, você já lê meio... Você quer passar aquela informação para a pessoa, né? Aquilo que está escrito, para que ela entenda, né, o que está sendo relatado a própria obra. Para escutar, eu confesso que tentei me concentrar, né, e tentar usar aquilo
da criança mesmo, né? Eu vejo que você tentar usar um pouco da inocência, assim, de tentar se concentrar e tentar entrar. Até quando eu li mesmo o livro, para mim mesmo, sozinha, eu pude interpretar isso, sabe? Depois eu descansei e tal, porque para apresentação eu preciso treinar pelo menos um mês antes, assim, porque eu sou uma derrota para essas coisas. E, então eu parei, me concentrei, eu falei, nossa, vou tentar interpretar assim, e depois vou contar assim, né? Então, é aquilo quando você conseguir a obra, se você tiver interesse, você peça para alguém ler para você, mas principalmente quando a pessoa estiver lendo para você, feche o olho e tenta fazer uma imaginação daquilo que está sendo contado. Eu acho que vai ser maravilhoso, eu acho que você vai conseguir interpretar o jeito que o próprio autor quer que você interprete, que é com o coração de uma criança. Sim, eu até estava pensando que eu tenho irmão também, e daí fazer essa troca com ele igual você fez. Mas obrigada pela resposta. Imagina. Obrigado, Isabelle. Eu tenho um comentário aqui no chat do David de Souza. Ele diz assim: parabéns, professoras e professores, pelo evento. Parabéns, Júlia. Valorize os costumes e o conhecimento do seu povo. A sua irmã falou muito bem. Incentive sempre todos os jovens da sua etnia. Muito obrigado pela oportunidade de participar. Então, o David está parabenizando pelo evento, pela presença de cada um aqui. Na verdade, a gente está no quinto encontro do nosso encontro Viporã. E nesse quinto evento, né, durante esses 4 que já se passaram, quanta coisa a gente já aprendeu. Quantas coisas de novas a gente já aprendeu. Então, cada leitura desses trabalhos, cada leitura dessas obras é uma aprendizagem para mim e para aquele que lê. Né? Quantas coisas novas eu pude aprender com cada um que apresentou seus autores, porque isso faz falta no nosso ensino de hoje, nas escolas, na universidade, porque essas histórias são verdadeiras e penetram no nosso coração, né? E esses livros, essas obras, eu sempre falo para minha esposa assim, nossa, seria muito bom se a gente pudesse trazer todas essas obras, todos esses autores, trabalhar junto com os alunos dentro da sala de aula, né? Porque cada história, cada obra, para nós, tem um significado muito grande, e muito importante para nós povos indígenas. Né? O Felipe, que está aqui presente, ele sabe muito bem, porque a nossa visão é totalmente diferente de outra visão, né? Nós podemos, assim como a Júlia comentou aqui, que leu para sua irmã, eu e a Regina também fazemos isso, né? Primeiro, eu leio o meu texto para ela. Depois, eu explico do que eu entendi, uma parte que eu entendo, ela lê. E, de novo, em cima, ela explica também. Então, o conhecimento ali é conjugado, né? O conhecimento que a gente adquire a partir da leitura, a partir dessas obras, a gente compartilha o nosso conhecimento, né? Então, isso faz muita falta para o nosso ensino básico, o ensino das nossas crianças, principalmente nas escolas indígenas, né? Então, essas obras deveriam estar no topo do pirâmide de ensino, dos materiais didáticos nas escolas. Então, essa obra que a Júlia trouxe hoje, nossa, é um momento muito bacana a gente lendo a leitura, fazendo a leitura do livro, essa obra. Simplesmente eu entrei no meio dessa história, eu entrei nesse meio da leitura e eu estava na história. Eu voltei atrás, eu pensei isso, nossa, se eu ouvisse essa história lá na minha infância, aos 25, 30 anos atrás, nossa. E, infelizmente, essas obras demoraram muito para chegar, né? Mas aqui, o lugar da gente divulgar os nossos autores indígenas, que são importantíssimos para a nossa aprendizagem,
e eu defendo muito, né? E esse é o nosso 5º encontro, e desse ano, se não me falha a memória, já é o último de 2021, mas não é por aqui que vai parar, né? Nós vamos continuar trabalhando assim, né? Talvez isso vai ocorrer, né? 2, 3 eventos por mês, assim, vamos indo, né? O importante é nós trabalhar, o importante é nós divulgar os autores indígenas, o importante é nós levantar a cabeça e dizer, vamos mostrar ao mundo, vamos sair para o mundo e mostrar o nosso trabalho, a nossa realidade, o nosso conhecimento, né? Transmitir o que os nossos antepassados, nossos ancestrais deixaram de ensino para a nossa vida, para a nossa saúde, para a nossa família, nossos filhos, nossos netos. Tudo isso a gente leva, né, um verdadeiro paraíso que a gente vai encontrar daqui, né? Então, eu já faço convite, né, que as pessoas que estão aqui presentes, em 2021 vai estar vindo vai ter muitas novidades, né? Aqui nesse grupo, CIAI, e o Coletivo de Estudos Indígenas. Nossa, se você tiver interesse, participe, né? Venha aprender conosco, venha aprender com nós e venha divulgar nós estamos aqui para divulgar o nosso conhecimento, né? Então, 2021 esse é o último encontro nosso aqui, mas 2022 vamos ter mais ainda, o ano inteiro para a gente ter esses trabalhos, tá bom? Então, quem mais que levantou a mão aqui foi a professora Letícia. Letícia, com você. Eu gostei desse exercício que a Júlia fez, né, de ter lido, claro, né, se interessando pela obra, mas assim, se preocupando porque tinha um compromisso da apresentação, e do exercício de ter lido para tua irmã, né. Os alunos sempre perguntam para a gente, né, Lígia, eu sou a professora que trabalha com o 1º ano, o que acontece com as crianças depois que entram na escola, porque assim, toda criança pequena gosta de ouvir histórias, né, seja a história que alguém inventa ali na hora, ou seja uma história que alguém pega de um livro e conta, né, e o que acontece depois que essa atividade passa a ser uma atividade a ser realizada na escola, que parece que, né, esse amor todo vai, não sei para onde. Eu tenho as minhas especulações, mas não é o momento, né, da gente falar sobre isso, mas eu acho que esse exemplo que a Júlia deu mostra muito, assim, que tem a ver com a questão da oralidade, né? Então, quando a gente inventa uma história, né, eu pude fazer isso com os meus filhos, e eles gostam muito, né, eles gostam tanto da história inventada, que a gente vai inventando na hora ali, e inventa com eles, né, e coloca eles na história, quanto àquela história que você conta sempre, e que você não pode, e chega um momento que eles até decoram as histórias, e se você troca uma palavra, às vezes você está meio cansado assim, eles chamam a atenção da gente, né, e dizem, não, você está lendo errado, né, e chega a decorar, e você está contando, e eles estão, né, falando junto com você ali a sequência das palavras todas, né. Então, assim, isso me mostra o quanto a gente menospreza a oralidade, quanto a gente nega, né, a importância que a oralidade tem na nossa vida, na nossa cultura, para o nosso processo de aprendizagem, e em função né, de se colocar a escrita num pedestal, né? Então, na verdade, sim, claro, a escrita tem a sua importância, mas jamais a gente deveria ter desenvolvido um processo de escolarização que negasse uma coisa em função da outra, né? Então, acho que a gente erra muito quando faz isso.
não só com as crianças, né? Então, o Alexandre deu um exemplo ótimo de como é que ele e a Regina estudam, como é que eles se preparam para escrever, inclusive, né? Então, assim, eles conversam antes de escrever, depois de escrever, eles continuam conversando, e aí revisam a escrita a partir da conversa, né? Então, que a gente tem que considerar, né, a oralidade como algo que ampara a escrita, né? Mas na minha formação como professora de letras, eu só ouvi outras coisas, né? Dizendo que a gente tem que evitar que a oralidade contamine a escrita, né? Então, acho que a gente precisa pensar mais sobre isso. E você, como professora, Júlia, acho que você tem muito, né, acadêmica de pedagogia, você tem muito a ensinar, né, para os seus colegas aí, para esse curso do qual você faz parte, né? Você acha que você vai falar, né, trazer os teus conhecimentos para o pessoal do teu curso, para os professores, para os colegas que você tem? Obrigado, professora Letícia. Acho que a Júlia quer complementar alguma coisa. Então, só complementando, eu confesso para vocês que quando a professora Letícia me convidou para participar desse projeto do Viporã, eu achei que não tinha tantos autores indígenas assim, até achei que a gente ia ficar meio no repeteco, sabe? E aí, quando ela falou para mim que eu tinha que pesquisar um autor e ver uma história que eu gostasse, para mim trabalhar em cima dele, eu confesso que eu falei assim, gente, o que eu vou trabalhar, meu Deus do céu? O que eu vou apresentar, né? Porque, para quem me conhece mais tempo, sabe que eu sofro muito com esse negócio da vergonha, né? Então, tipo assim, como que eu vou falar de um livro para uma pessoa, a pessoa já vai ver na minha cara, já não vai entender nada, já começa a gaguejar, já me dá um desmaio, já me dá um piripaque, já fico ali mesmo, né? Não que eu seja exagerada, mas eu sempre fui assim, sabe? E aí, quando eu parei para pensar, eu falei assim, até a minha mãe mesmo falou assim para mim, mas por que você não trabalha uma coisa que você estuda, que é a pedagogia? E aí eu falei, será, mãe, que tem histórias infantis para trabalhar? E ela falou assim, mas você tem que pesquisar, Júlia, sem pesquisar você não vai saber. E aí eu pesquisei, e aí eu achei o Daniel. E aí eu fui vendo um livro, daí fui vendo outro, mas eu ia vendo tudo assim por introdução, né? Aí fui vendo outro, e aí falei, opa, vou parar aqui, mitos, as serpentes que roubaram a noite, dá para trabalhar com criança isso. E quando chegou o livro para mim na minha casa, eu fiquei até, assim, abismada, né? Assim, falei, nossa, não tem nada a ver com aquilo que eu pensei, né? Tipo, eu pensei que era uma coisa mais assim, eu digo, mais de adulto, assim, que não tinha muito a ver, assim, com... Claro que a história é com criança, mas não tinha muito a ver, assim, com aquela coisa que a criança se interessasse em ler, em escutar, né? E igual eu falei, são 9 lendas, eu acho que tem no livro. Imagine, eu tive 9 noites com a minha filha, né? Porque a Laura, né, cada lenda dormia, né? No outro dia eu ia perguntar para ela, eu acho que ela ficava até meio com vergonha. E ela dizia, tem como você ler de novo? Porque eu não entendia o que estava falando aquela lá. E eu ia lá e lia de novo. Porque toda noite ela tem uma mania de pedir que eu conte histórias. Tem como você contar? Eu não consigo dormir, conta uma historinha. Aí lá vai eu. Isso que ela tem 9 anos, né? E lá vai eu contar a historinha para ela, assim, sabe? E como se ela tivesse 4 anos, né? Bem contadinho, assim, com aquela coisa de mostrar o livro, de mostrar o desenho, de mostrar as coisas. E aí ela gostou também e quis saber um pouco também da história. E quando eu contei dos Camé e dos Cairu, que é o conto do povo Caigangue também. E qual que eu sou? Mãe, como que eu faço para saber qual origem eu sou? Se eu sou Camé, eu sou Cairu? Então, assim, aquela especulação da criança. E quando a professora Letícia colocou no grupo que o Daniel tinha compartilhado, né, ao nosso evento, eu desabei chorar. Porque eu falei assim, cara, quanto é gratificante você trabalhar um autor indígena e ele reconhecer aquilo, né, que você também está falando um pouco do trabalho dele, que você também está dando voz para aquilo, né, para o trabalho dele.
Ainda bem que ele não está aqui presente, porque se ele tivesse, já tinha desmaiado, né? Com certeza. Mas, como ele já está valendo que ele compartilhou e viu um pouco do nosso esforço. E que o ano que vem volte às aulas presenciais, né? E que a gente possa se reunir, e aqueles que tiver oportunidade também de se juntar a nós, né? Para a gente poder falar isso pessoalmente para as pessoas e contar cada um da sua experiência, porque era o que a gente fazia, né, Alexandre, quando não tinha pandemia. Quantas vezes nós se encontrar no RU, né, para resolver babados da UEPG. Mas era legal, era divertido, a gente ia até altas horas, né? A gente ia até lanchar fora, assim, a Regina, o Alexandre, na época tinha uma vez que até a Tati ia junto com a gente, e que legal que a gente conseguiu fazer isso com meio de uma pandemia, um modo virtual, né? E queria a gente deixar mais uma vez o meu agradecimento para cada pessoa que teve o carinho de escutar a minha história, que eu contei hoje. E também queria mandar um beijo para minha tutora, que está aqui também, a Beatriz. Ela deve estar morrendo de vergonha aí, porque ela já falou para mim que estava com vergonha de falar, e que é uma pessoa que não conhecia nada da cultura indígena, e entrou comigo nessa, e disse que quer saber mais, e quer trabalhar junto. A minha colega de pedagogia, então ela... Nossa, obrigado, Bia, se você estiver aí, por acompanhar nosso trabalho também, e se quiser fazer parte do CA, estamos aí, a professora Letícia, que eu sempre falo, que é a minha mãe de Ponta Grossa, e agora apareceu a professora Lígia, que não conheci esse ano, então, né, eu confesso que a família está aumentando. E obrigada, gente. Obrigado pelo comentário. E David de Souza está com a mão levantada, pode ficar Davi, professor. Perguntas. Davi, eu gostaria de agradecer a oportunidade que eu tive, né? Eu sou tão estranho no ninho, né? Mas a oportunidade de conhecimento, eu não imaginava que a UEPG tivesse tanta riqueza, né? Diversidade, né? Somente os povos originais, sabe? Do nosso país, né? Do nosso... O professor Alexandre, parabéns pelas suas colocações com relação aos livros, né? Eu lembro muito bem, eu tô com 65 anos, eu lembro das histórias que meus pais contavam sobre os índios, e os índios como heróis, né? Então, aquilo era apaixonante, né? E a professora Letícia falar da importância de se ler, da oralidade, né? Isso é muito importante, tá? Eu agradeço muito o conhecimento. Professor Alexandre, parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo, a professora Lígia, a professora Letícia, principalmente, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta, professora Júlia. É importante você escrever um livro sobre o seu povo, sobre essas histórias também da sua tradição. Eu gostaria só de fazer uma sugestão. Eu sou professor há mais de 40 anos, né? Mas de uma área completamente diferente. Eu trabalho com doenças de plantas, né? É uma coisa totalmente diferente, mas é muito conhecimento dos povos nativos, né? Então, professora Júlia, é muito importante continuar esse trabalho, sabe? E não se subestime. Eu gostaria de falar, você teve uma performance muito bacana, eu acho, o conhecimento, tudo que vocês têm de conhecimento, né? Minha avó falava que a gente aprendia observando um animal, né? E a realidade, né? Então, você tem um conhecimento muito grande. E parabéns pelo trabalho dos professores, que eu não tive o prazer de conhecê-las aqui na UEPG, tá? Muito obrigado. Parabéns a todos. Muito obrigado, professor David, pelos comentários. E eu fiquei lembrando aqui o comentário da Júlia, né, quantas vezes a gente se encontrou no RU para a gente desabafar das dificuldades que a gente tinha na faculdade, na universidade, na sala de aula. A gente chorava junto, a gente comprava Coca-Cola para tomar tudo junto, a gente juntava as moedinhas para inteirar. Quanta coisa difícil a gente passou, mas graças a Deus a gente conseguiu, né? E se esse projeto do Vipurã, se não fosse
os professores que estão aqui nos ajudando, nunca sairia, né? Nunca estaríamos aqui. Mas, graças a Deus, que a gente está fazendo apoio um ao outro, né? Nós estudantes indígenas, se apoiando nos professores, os professores se apoiando nos acadêmicos indígenas, para que esse projeto saísse, né? Fosse, né, feito aqui. E a gente nunca imaginou que ia dar muito, assim, sucesso, assim. Mas hoje estamos vendo que isso valeu a pena, o esforço de cada um, né? E a professora Letícia, a professora Lígia, que estão aqui presentes, sabem muito bem que a gente sempre, em reuniões, assim, debatendo qual seria o melhor caminho para nossos estudantes indígenas, qual seria o melhor caminho para nossos estudantes, para ter mais avanço nas disciplinas. Nós estamos aqui para mostrar, né, que a nossa verdadeira raiz não está na universidade. A nossa verdadeira raiz está nas nossas casas, na nossa família. Porque estamos somente de passagem na universidade. Estamos somente na universidade para que a gente venha mostrar o nosso conhecimento. Porque a universidade tem o conhecimento. E hoje, graças a Deus, a universidade, a UEPG, especificamente, está reconhecendo as culturas indígenas, não somente aqui do Paraná, mas do Brasil inteiro, né? A gente está começando a discutir os direitos dos povos indígenas dentro da universidade. Isso é muito bacana para nós, isso é muito gratificante, né? O conhecimento dos acadêmicos em geral, que aqui a universidade é pública e aqui a diferença da cultura negra, indígena, direito das mulheres, tudo isso, graças a Deus, devagarzinho, a universidade está começando a reconhecer essas diferenças, né? Graças a Deus a gente está conseguindo e vai continuar, né? Não é por aqui que nós vamos parar, né? Já estamos no caminho bom, nós vamos chegar aqui, nós vamos continuar nisso. Não, nós vamos avançar muito mais ainda, né? Logo a Júlia vem com outra obra já aqui também, a gente vai se emocionar junto de novo, assim, vamos indo, né? E é isso, né? A professora Lígia está com a mão levantada, pode ficar à vontade. Obrigada, Alexandre. Eu queria fazer um depoimento pessoal. Eu sou muito ruim de fazer depoimentos pessoais, porque eu não gosto de falar muito da minha vida pessoal publicamente, mas eu preciso fazer, né? Primeiro, eu queria agradecer a Letícia, né, por ter me trazido para o trabalho com as questões indígenas, né? Por muito tempo ela falava e ela fala, a universidade inteira, ela fala para o departamento, ela fala para a pós-graduação em que a gente atua, né, sobre as questões indígenas. Mas eu acho que tem um tempo, né, para a gente ouvir as coisas, né? E eu sempre ouvia o que a Letícia dizia, né? Mas a parceria de trabalho demorou um pouquinho para acontecer. Eu fico triste, assim, porque por mim já agora, né, com as coisas que vivi, gostaria de que tivesse ocorrido antes, né? Mas tudo tem o seu tempo. Então, na verdade, assim, durante a pandemia, muito do que me salvou, dos momentos que eu tive, assim, difíceis, foi pela literatura indígena. Foi com escritores indígenas que eu consegui, assim, levar os meus dias, assim, com menos peso, sabe? Eu não achei, assim, além das pessoas, óbvio, né, vocês que estão junto com a gente, mas quem muito me deu apoio foram esses escritores, né, essas escritoras. E aí chegou um momento que eu falei para a Letícia, como é que a gente faz, né, como que a gente retribui tudo isso que eles estão fazendo, toda essa luta, por meio da universidade, né? E aí eu falei para ela, olha, a gente podia fazer um grupo de leitura, discussão dessas obras, né, e compartilhar isso publicamente, né, como que a gente faria? E aí eu falei, só que a gente não pode ficar falando, eu estou cansada de ouvir acadêmico da universidade falar, não somos nós que temos que falar sobre as obras indígenas, né? Ela falou, sim, são os nossos estudantes, né, então a gente tem o grupo do CIAI que a gente aprende muito, né, com os alunos e com as alunas. E aí, agora vendo a Júlia falar, o Alexandre, nos encontros anteriores, né, os outros estudantes nossos aqui,
a gente vê, assim, fico muito feliz, né, que a gente, além de conseguir compartilhar, como a Júlia falou, né, eu não sabia que tinha essas obras, né, que tinha tantas obras, então agora a gente está conhecendo, teve a oportunidade, né, de conhecer alguns, e mais ouvir vocês também, sabe? Trazer vocês para o protagonismo. Acho que é a primeira vez que eu falo, assim, mais tempo num Viporã, mas é em agradecimento, sabe? A todos os autores indígenas, assim, que me ajudaram a passar esse momento da pandemia que a gente está vivendo, e a vocês também. Se não fosse vocês, assim, seria muito, muito mais pesado, sabe? Para mim. Então, queria agradecer. E assim, como a Júlia, eu li para minha filha o texto, né, o livro do Daniel, e aí fui contando para ela cada noite também a mesma coisa, né? E aí, no final, ela falou, né, mamãe, o Daniel Munduruku é um grande escritor. E aí, isso para mim, assim, eu ganhei, né, o ano. E aqui em casa, assim, ela já sabe quem é o Daniel Munduruku, ela já sabe quem são os outros escritores, ela conheceu, né, o Florencio no primeiro encontro que a gente teve, né, Cangangue, ela sabe, né, as etnias que estão no Paraná, e a gente faz questão, né, de trazer esse conhecimento e explicar, né, que são saberes, que são conhecimentos que precisam ser valorizados. E acho que a gente tem que levar isso para as crianças, né, para as escolas, para a nossa casa, como o Alexandre disse, né, e para a universidade nem se fala, né, a universidade é uma vergonha, né, então a gente, Letícia e eu, estamos tentando reverter um pouco dessa vergonha, né, aos poucos a gente vai sempre fazendo mais, né, e aí queria agradecer a Valesca também, que nos apoiou na distribuição dos livros. Então, acho que agora dá para contar só um pouquinho de como nós fizemos, né? Então, cada uma dessas obras foram compradas com recursos de projetos, né, que nós temos, e aí entregamos, né, nas casas dos estudantes e pelo correio. Para o Felipe, esse livro não chegou, por exemplo, né? O correio falhou com o Felipe, mas vai chegar, Felipe, em algum momento, eu compro o livro e mando de novo para você, e aí não vai ter desvio do trajeto, e aí a gente vai comprar mais, né, no ano que vem a gente vai comprar mais, então valeu o correio, né, que aí eu ia conversando com a Letícia, e esse do Munduruku, por exemplo, como o CEAI foi aumentando, a gente comprou um número de livros, e aí eu fiquei com o livro em casa, mas aí aumentou o número de estudantes no CEAI, eu dei o meu livro do Munduruku também, eu li, e aí passei para frente, né? Mas essa é a ideia para o ano que vem, a gente continuar a comprar mais livros de escritores e escritoras indígenas e discutir, né, o máximo que a gente puder, mas sempre com os nossos estudantes e as nossas estudantes falando sobre os livros. Obrigada, gente. Obrigado pelo comentário. E tem uns comentários aqui no chat. Travou aqui o meu chat. Mas eu agradeço o comentário de cada um aqui. Pedir para o pessoal, quem tem pergunta, pode ligar o microfone ou deixar no chat, que aqui o meu chat travou. Talvez para a professora Lígia ou a Letícia esteja aberto. Tá? Fique à vontade, aqui a gente está para aprender junto, né? E aqui a gente também a gente aprende o cada vez mais. O professor Davi, Alexandre, estava perguntando de onde a gente pode ter informações sobre autores, livros, né, de autores indígenas. Aí eu coloquei ali no chat, né, para ele, para os demais, claro, todos os links das nossas redes, né. Tem uma livraria online que só trabalha com temáticas indígenas e a maior parte são autores indígenas. Alguns livros não são de autores indígenas, mas são de temáticas indígenas, mas sempre tem uma seleção importante ali por meio dessa livraria, né? Então, nessa livraria os livros são divididos por temáticas, né? Então, às vezes tem
livros ligados à área da educação, livros infantis, mas também não se considera que os livros infantis sejam somente para criança, né? A gente organizou um livro aqui no coletivo, um livro de histórias Guarani, e eu lembro quando nós começamos a ler para fazer a revisão, enfim, todo o trabalho de edição que nós fizemos, né? Tinha algumas histórias assim que a gente se olhava, né, como pessoas brancas, né? A gente se olhava e dizia assim, gente, mas essa história é para criança? Porque era história que dava medo, era história que falava, tinha alguma coisa ali né, que era para assustar, né? E aí a gente ficava assim, né, com essa noção de, afinal de contas, o que é uma literatura infantil, né? Mas pensando na cultura ocidental, a gente também tem muitas histórias que acabaram virando história para criança, mas eram histórias que foram sendo filtradas, né? Por exemplo, o próprio João e Maria, né? Não é essa versão como a gente conhece hoje, né? A versão original é uma versão bastante violenta. A Cinderela, né? E todas elas, né? Chapeuzinho Vermelho, todas elas que foram sofrendo modificações e deixaram de ser, perderam esse cunho aí que na verdade eram histórias de terror, né? Porque tinha um objetivo ali de ensinar uma moral no final para ter alguma coisa educacional. Então, as histórias indígenas que o povo continua, né, continuam sendo repassadas das pessoas mais velhas para as pessoas mais novas, né, elas elas não perderam, né, porque elas têm elas vão sendo passadas da oralidade, então a gente tem essa diferença, né, então é interessante conhecer essa escrita para ver que existem outros tipos de escrita, né, existem outros tipos de história que não são somente aquela versão da Disney, né, e que são muito interessantes, são engraçadas, né, e que eu acho que tem um diferencial na minha percepção, assim, é de não subestimar a inteligência da criança, né, porque às vezes as histórias, assim, infantilizadas, essas mais pasteurizadas, né, eu acho que ela subestima um pouco a inteligência das crianças, né. Você pode ver pelo próprio depoimento da Júlia, né, de como a irmã dela pensou sobre, né, como as histórias fizeram com que a irmã dela pensasse, né, e a filha pensasse também. Então, eu destacaria isso, né, nessas obras. Obrigado, professora. Agora abri meu chat aqui, destravou. A Elaine comenta assim, é o segundo que eu participo, mas é muito legal, é emocionante ouvir histórias que são reais e verdadeiras, né? Parabéns ao grupo. Muito obrigado, Elaine, né? Obrigado pela participação. E são esses comentários, né? O Álvaro falando, tão emocionante, se vir por parabéns, Alexandre, parabéns a Júlia e sua irmã. Muito obrigado, professor, pelo incentivo. O professor Álvaro é sempre um incentivador, né? Eu conheço ele há muito tempo e ele sempre vem incentivando, muitas vezes. Estava comentando aqui com a minha esposa, esse encontro Biporã também para nós é uma grande ajuda, né, que muitas vezes a gente tem receio de falar em público, né, a gente estava comentando aqui, mas o jeito da professora Letícia é muito legal, que eu gosto, né, ela está dando risada aqui porque ela que comentou. A Letícia, quando ela faz uma proposta de leituras, ela não diz assim, Alexandre, você escolhe qual texto que você quer. A professora Letícia chega, coloca o livro na mesa, e esse aqui que você vai... Esse que você vai ler. Não tem outro. É só esse. Esse que é legal. Eu acho muito bacana isso, sabe, professora Letícia? Eu aprendi muito com isso.
Se eu fosse escolher assim, o livro que eu gostasse, que eu gosto de... esse aqui eu não gostei, esse aqui é mais difícil, esse aqui é muitas páginas, esse aqui é muito pequeno, muito grande. Olha, eu escolheria o mais simples possível, né? Mas a professora Letícia não. Ela coloca o livro, digamos, um livro de 3, 4 mil páginas, coloca esse aqui que você vai falar. E você tem 15 minutos para falar, Alexandre, né? Isso que é bacana, e a gente aprendeu muito com isso, né? A gente... eu mesmo, eu tinha muita dificuldade. Não, e assim, e todo mundo concorda com você, mas só vocês têm coragem de dizer isso para mim. Só eles, todo mundo concorda, ninguém, é um pacto de silêncio, assim, ninguém fala nada. Eu chego e digo assim, para semana que vem é para ler um livro inteiro. Mas o melhor é que agora tipo, ainda está caminhando os projetos agora, porque agora eu entrei num ramo que dá para trabalhar com ela, mas e quando eu fazia direito, que ela dizia assim, a gente tem que achar um jeito, Júlia, para a gente envolver letras com o direito. E aí lá ia a gente, meu Deus, o que eu vou fazer, Jesus amado, meu pai e a mãe? E aí a gente aceitava, porque, né, desafio, né? A gente adora um desafio da professora Letícia. E agora o Alexandre contando, eu me lembrei de quando eu entrei acho que era primeiro, segundo ano, que ela dizia assim, o que você acha da gente trabalhar junto? Mas olha, a gente tem que achar um negócio que envolve tua área lá. Eu acho que por isso que eu acabei desistindo, professor. Lembra uma vez que eu olhei para você e falei que eu ia fazer letras? Falei, eu vou fazer letras. E eu fiquei assim, ai, tomara que ela venha, tomara que ela venha. E aí, eu acho que aconteceu, a pandemia teve que vir, e aí fui para a área da educação, e aqui estou eu. É isso aí. Muito obrigado pelo comentário. Boa tarde, professora Valesca. Obrigado pela presença. O comentário Olá, é com Alexandre. Sempre é um prazer escutar vocês, né? E eu só queria fazer um comentário sobre a Letícia, porque essa semana eu tive que montar uma banca, né, de qualificação, né, que vai ser praticamente no Natal, a gente vai ganhar um panetone. Mas aí a minha orientanda falou assim, a Letícia é um amor, né? Ela é gentil até quando tem que comer o couro da gente. Eu achei isso tão legal, que eu tinha que compartilhar. A Gina quer comentar um pouco aqui. Eita, pensei que não estava ligado. Não, eu estava comentando assim com o Alexandre sobre esse projeto do Imporã, tudo. Achei bem bacana, bem interessante, sim, né? Mas e daí no começo, quando eu perguntei para a professora Letícia, né? Ela falou, vocês vão apresentar os autores, né? E a primeira coisa que eu quero saber é se eu vou falar, né? Porque para falar dá aquela tremedeira e, nossa, a gente quase desmaia para falar. A gente tenta disfarçar um pouco, mas às vezes não consegue, né? Eu falei para o Alexandre, eu não sei se o intuito desse projeto é para falar dos autores ou é para eles fazerem nós falar, né? Porque a gente fala, quando vai falar em público, a gente é um desastre que, nossa! Então, esse é o comentário dela, né? Então, eu nunca esqueço, voltando aos comentários, assim, eu nunca esqueço a vez que a Nath foi apresentar o TCC, né, professora Letícia? Lembra que ela tomou um chá lá, que até hoje eu não sei que chá é esse, ela se formou, saiu da UEPG e não me ensinou o chá que ela tomou. Que ela estava tão plena, gente, ela apresentou aquele TCC assim, plena, eu lá atrás, eu olhava a professora Letícia e falava assim, meu Deus, quando chegar a minha vez, Jesus, o que vai ser de mim ali na frente? E aí saí, ainda perguntei, Nath, como que era o nome daquele chá que você tomou? Ela ficou de dar receita e sei lá que chá que era aquele, né? Falei, eu tenho que tomar acho, uns 2 litros daquele chá para me sair bem. Eu sei o que é, depois eu te falo. Ah, então, né? Eu tomei chá normal, eu tomei chá de erva doce, de cidreira mesmo. Me deu uma acalmada. Mas aquele da Nath, ela fez aquela apresentação bonita, linda, ganhou até, acho que quase um 10 lá do TCC dela lá. Eu falei, nossa, quero a receita, por favor. Mas o chá é sempre o melhor caminho, né? Pra gente se acalmar. Mas eu, graças a Deus, até agora eu nunca tomei chá para apresentar alguma coisa. Tem mais, pessoal, tem mais alguma pergunta, algum
comentário? Parente Coelho, professora Letícia, Lígia, Valesca, tem alguma pergunta? Nada mais? Pessoal, então dá para a gente encerrar por aqui, né? Acho que já passou não passou ainda. Ainda sobrou tempo. Mas, já que não tem mais nenhum comentário, nenhuma pergunta, né? Quero agradecer a presença de cada participante aqui que tirou seu tempo para estar aqui presente com nós, né? Para nós é uma grande alegria de nós estar juntos, reunidos aqui para apresentar tudo junto, aprender tudo junto, né? Então, cada obra apresentada aqui nesse projeto, para nós é uma escada a mais que a gente que vem aprendendo, né? Eu aprendo com a Júlia, eu aprendi muita coisa com a Júlia, né, nessa tarde, né? E com certeza muitas aprendizagens ainda estão por vir, né? A gente vai aprender mais ainda sobre os autores indígenas, que são importantes divulgar essas obras, são importantes estudar, ler mesmo esses livros, esses textos, esses lindos trabalhos que os autores fazem. E infelizmente aqui esses autores ainda não são muito bem reconhecidos aqui, né, no Brasil. Mas a partir desse projeto, esse projeto é o intuito de divulgar, né, os trabalhos, as obras, para a gente tentar divulgar mais trabalhos, assim, os autores indígenas, para nós mostrar que tem autores indígenas, sim, ao nosso meio. Um deles é o Manduruku, que foi apresentado hoje, né? E tem muitos outros ainda que nós vamos apresentar, né? Nós vamos divulgar esses trabalhos, né? Então, eu quero agradecer a todos que vieram aqui nessa tarde. E A foto, não sei se você sempre tira foto com o livro. Quero agradecer a cada um de nós, né? Pelos comentários, né? Eu aprendi bastante coisas novas hoje. E eu quero pedir aos participantes que abrem suas câmeras para a gente fazer um print da foto. Acho que a professora Letícia pode tirar. Quem está com o livro em mãos, pode mostrar na imagem. Ai, gente, eu não avisei, então vou avisar. 1, 2, 3. Muito bom. Pronto. Parabéns, Júlia. Parabéns, Alexandre. Muito bom. Obrigado, muito obrigado a todos. Muito emocionante. Obrigada, muito obrigado a a todos mesmo. Obrigado pela presença de cada um. Obrigada. E eu quero também já fazer o convite para o 2021. ICEAI para novas divulgações de eventos nas redes sociais, no Twitter, eu acho que é isso, né? O Instagram do ICEAI, Facebook. Em todos eles, isso, é. Espero que no próximo com patrocinadores e outros autores aqui, né? Nós vamos fazer o possível para trazer esses autores para nós apresentar aqui, ouvir os autores, o que tem a dizer, né? Nós estamos aqui trabalhando em cima disso, né? O nosso intuito é isso, mas muitas vezes a gente não consegue trazer porque não tem como nesse meio pandêmico e em muitos lugares o sinal de internet é precário e por questão disso a gente não consegue trazer os autores para a gente ouvir, como aconteceu na abertura do nosso projeto, que o autor Florencio, o professor Florencio você fez presente aqui, foi muito emocionante, falando na língua caigangue, falando, né, explicando o texto, explicando a história do livro na língua caigangue. Foi muito emocionante, né? Mas esperamos encontrar vocês aqui, né, nos próximos eventos, e fica aqui o convite. Segue a página da CEAI para vocês ficarem ligadinhos, tá? Os eventos que estão por vir, tá bom? Muito obrigado a todos
Tenham uma boa noite, um bom descanso. Obrigado, Júlia. Obrigado, sua irmã também, que participou. Obrigado, professor Obrigada, Alba. gente. Obrigado a todo mundo. Igual o Alexandre falou, siga a gente pelas redes sociais aí, venha a aproveitar e adquirir conhecimentos do nosso trabalho. E a frase que não pode faltar, né? Demarcação já. É isso aí. Muito obrigado a todos e boa noite. Boa noite. Ele não.